Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Mas hoje o negócio é sério. O que vocês vão assistir aqui não é só um desabafo. É um grito de indignação que representa milhões de brasileiros que estão cansados de ver tanta injustiça. O jornalista Augusto Nunes, um dos poucos que ainda tem coragem nesse país, escancarou a verdade. Ele botou o dedo na cara de quem precisa ouvir, falou o que ninguém mais tem coragem de dizer e expôs o que muitos tentam esconder. E eu digo com todas as letras, esse vídeo precisa ser visto até o fim, porque tem coisa aqui que você não vai ouvir na grande mídia. Então, deixa o seu like, comenta de onde você está nos assistindo, se inscreva no canal e prepara o coração, porque o que esse homem falou vai ecoar em Brasília. Vamos juntos, porque a verdade ainda tem quem a defenda. Eles são os exibicionistas, eles adoram se mostrar. Porque alguns julgamentos podem ser transmitidos e outros não. Eles é que decidem. Agora, a gente não pode ver como trabalham os servidores públicos, né, que o povo sustenta ali na boa vida que eles levam no Supremo. O negócio é o seguinte, o Zanin, ele não perdia uma chance de se exibir para qualquer celular, né, qualquer lente que se aproximava dele, ele já falava alguma frase, dizia alguma frase de efeito, e o Lula aproveitava o embalo e se queixava do juiz. Era o tempo todo. É como agora, o Lula foi entrevistado por amigos, vassalos, companheiros, comparsas, o tempo todo. O Felipe Martins não pode dar entrevista, nós queremos entrevistá-lo. Por que não? Qual é a diferença? E agora, isto não pode ser transmitido. Esse negócio aí é uma versão moderna, no sentido tecnológico, do que se fazia na União Soviética. Você apresentava o caso como você quer, como você quisesse. Né? Pouca gente sabe que o Trotsky era mais alto que o Stalin. Porque as fotos mostravam as fotos depois que o Trotsky, por ser inimigo quando brigou com o Stalin e saiu do país, ele diminuiu, a altura dele também diminuiu. Ele ficou mais baixo. Agora, nada altera a realidade. Hoje sabemos, o Trotsky era mais alto, ponto. Esconderam o que de fato acontecia nos julgamentos de Moscou. Sabemos tudo. Sabemos tudo, não adianta, a verdade vem à tona. Como virá o comportamento criminoso do Supremo, num dos casos mais absurdos da história da justiça, que é o que estão fazendo com o Felipe Martins. Eles condenam, né, a 14 anos, querem condenar a 17, uma moça que repete uma frase do presidente do Supremo com batom. Pois se isso merece 14 anos, o que eles andam fazendo merece prisão perpétua. Foi nomeado ministro porque a mãe achava ele inteligente. Como eu já contei aqui várias vezes, é isso aí. Que pena que a minha mãe não foi vizinha de algum presidente da República. Ela falava, ele é bom, é estudioso. Então foi isso que levou o Lewandowski para lá. O negócio é o seguinte, o Lewandowski tanto sabe que é culpado, que eu tive um pequeno incidente com ele que eu não sei se contei aqui. Eu trabalhava na Veja e eu descobri que ele não tinha gostado do uso da expressão abestalhada que eu tinha usado numa matéria sobre ele. Falei, o ministro Lewandowski, a expressão abestalhada, né, de sempre, ele ficou bravo. Então eu comecei a escrever direto, né? Aparecia o Lewandowski, o abestalhado ia junto. Então ele ficava de olho em mim, então aí um dia eu escrevi não me lembro de um caso, são tantos os que constam aí da capivara dele, mas eu sei que ligou um assessor e disse assim, escuta, o ministro quer que você se retrate. Eu falei, do quê?
Essa matéria que você escreveu aí, isso aí que você escreveu caracteriza, é quando você se vale do cargo para ter alguma vantagem. Abuso de autoridade? Não, não é abuso de autoridade, Prevaricação. Prevaricação. Ele falou, isso aí é prevaricação. Eu falei, como é que é? Prevaricação? Eu falei, olha aqui, eu estudei direito só até o 3º ano e não sabia bem o que era prevaricação. Agora eu sei. Ele queria que eu me retratasse. Eu falei, manda uma carta para a direção, vê se a direção publica e tal, porque eu não vou me retratar de nada. E ponto final. E ponto final. É isso que tem que fazer. São coisas assim que devem fazer os deputados, que conversam com ele, os jornalistas, que entrevistam, porque são nulidades. Tá? Eu não contrataria para me defender de um roubo de cavalo, que era coisa muito comum na minha cidade. Então, não contrataria. Os conservadores da máquina pública. Na sequência, ele revela uma estratégia que os partidos de esquerda devem aplicar para chegar ao poder. Vamos acompanhar. Por mais que você influencia, põe gente lá, mas tem alguém da máquina conservadora lá dentro. Tudo é isso. A máquina pública, o que toca o Estado, ainda é enraizado. O PP errou, quer dizer, o PT... Não é que o PP errou. Qualquer partido de esquerda que queira chegar ao poder um dia, ele tem que fazer uma programação, programar com o pé no chão, sem alarde, e infiltrando militantes dentro das órgãos públicos. É juiz, é promotor, é procurador, essas coisas. E dentro dos militares também. Porque se você não fizer isso, você não vai mudar. Augusto. Ele sempre foi tido como mentor político do Lula. Deve ter ensinado português. Também é o irmão mais velho do Lula. Isso aí já é a primeira anotação no prontuário. As outras, foi ele que convenceu o Lula de que seria um ótimo negócio você trocar o torneiro mecânico por um cargo na diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele era ligado ao Partidão. Ele está confessando tudo aí, mas ele disse que é um problema criado pelos conservadores. A máquina do jeito que está, qualquer partido, e o PT, do irmão, não veio aí para resolver? Isso aí devia ser tratado pela imprensa estatizada, até por ela, como um escândalo absolutamente sórdido. Porque uma das coisas que mais me espantam é a figura que foi pobre e não sente nenhuma pena, né? Nenhuma piedade aí da vida que levam os pobres brasileiros. Olha quem eles estão roubando. Olhem quem eles estão roubando. Aqui, na imprensa, eles prometem taxação das grandes fortunas, direito de herança. Nada. Eles roubam os pobres porque o PT não existe sem a ignorância e a pobreza. A votação do PT, ela cai à medida em que cresce o conhecimento aí do eleitor e a situação de vida, porque ele aprende coisas óbvias. O que está fazendo ainda no sindicalismo o velho vigarista Frei Chico, vigarista até no nome. Não foi Frei coisa nenhuma, esse aí é outro que não sabe nem a Ave Maria. Nem a Ave Maria, mas Frei Chico. Porque como é que vai ser comunista? É Frei Chico. Ele deve ter alguma tonsura aqui na cabeça, se tanto. Agora, não explorarem, no melhor sentido jornalístico, o tamanho desse absurdo mostra que realmente é possível ser jornalista, aspas, de joelhos, né? Mostra que os órgãos de controle são comandados por vigaristas. Isso aí não interessa ao Supremo, nada, porque já que se mete em tudo, por que o Alexandre de Moraes não se mete nessas? Tá, vão prender o Collor, né? O Collor, que aliás foi
absolvido por falta de provas pelo Supremo, depois que perdeu o cargo. Na verdade, ele não foi cassado, ele não foi punido pelo Supremo. Ele renunciou antes que fosse cassado pelo Congresso. O Supremo jamais, quando ficou valente agora. E, de novo, quem manda prender? Alexandre de Moraes. Mas será que todo mundo tira férias o tempo todo? Será que tem tanto congresso no exterior para essa turma? Porque é só o Alexandre que não sai do Brasil, também está ficando perigoso. Então, isso é escândalo. E vem o nosso lindinho, né, o criador do comício sem plateia em lugar movimentado, para ficar indignado que chamaram o chefe dele de ladrão. Pois eu repito, é ladrão mesmo. E o resto é parte da quadrilha. Isso aí é mais uma prova de que a Constituição foi revogada por quem deveria defendê-la. Acordo entre poderes, isso aí já está estabelecido pela Constituição em que ele se baseia. Cada um na sua. Cada um faz uma de novo. Vamos ver se os ministros aprendem agora. Como informa até a semântica aí. O legislativo legisla. O executivo executa. No caso do Lula não faz nada, mas deveria. E o legislativo faz leis e o judiciário julga. Que acordo é esse? Que acordo? Eles estão discutindo uma lei. E o que o Supremo tem a ver com a elaboração de leis? O que eles têm com isso? Quem faz leis, essas que o Supremo vive desrespeitando, é o Legislativo. Então, vem um representante do Legislativo, bom, é o Alcolumbre, né? É ele. Ele vem e voluntariamente, fingindo representar o Legislativo inteiro, não posso acreditar, né, que tantos deputados cedam a isso, e vem e abre mão de uma atribuição que é exclusiva do Congresso. Então não tem o que fazer. O Tancredo Neves, que se envolveu em dois acordos aí que salvaram o Brasil de uma possível guerra civil, a renúncia do Jânio, no caso da renúncia do Jânio, que ele ajudou a costurar a posse do Jango com a instituição do parlamentarismo, e depois, em 84, quando ele se transformou na única figura que os militares aceitariam como presidente eleito pelo colégio eleitoral, ainda. O Tancredo Neves tinha uma frase que define tudo: acordo se faz em torno de princípios. Como é que pode haver um acordo celebrado por pessoas que não têm princípio algum? Bom, agora são... Olha, a pancadaria na Constituição começou no momento em que o ministro Alexandre de Moraes inventou o flagrante perpétuo, ignorou as imunidades parlamentares e prendeu o deputado Daniel Silveira, naquele momento. Porque a Constituição é claríssima e não comporta nenhuma interpretação. O texto é o seguinte: nenhum deputado ou senador pode ser punido por quaisquer opiniões, palavras e votos. O que ele disse sobre o Supremo era pesado demais. Aí estão os crimes contra a honra para resolver esse problema. No momento em que o Congresso engoliu isso aí, a coisa começou a desandar, e no momento que eles tentam agora revogar formalmente o artigo 1º da Constituição. Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido por representantes eleitos ou diretamente. Ninguém no Supremo conseguiu um único voto em urna para chegar ao cargo que ocupa. São servidores públicos
E tudo que eles gastam é pago pela nação. É isso, meu povo. Se até um jornalista experiente como Augusto Nunes está vendo e denunciando esse absurdo, imagina o que está escondido por trás dos bastidores que a gente não vê. O Brasil está sendo virado do avesso e quem ousa falar a verdade corre risco, é censurado, é perseguido. Mas a gente não vai se calar.